Oi, Ceci, muito bem-vinda. Obrigado demais por topar participar. Um orgulho e um privilégio ter você aqui no meu podcast, no Strategist O- Revival. Obrigada a você. Então, estou bem feliz de participar também dessa série de vídeos que cada dia me surpreendem mais com as pessoas legais que você está trazendo. Bom fazer parte. Que legal, gosto muito. Eu acho um privilégio mesmo. Cada pessoa que já topou participar e você topando agora também, uma carreira Ah, incrível. Seria legal de tá. começar por isso, sabe? Você contando um pouco da sua carreira, que pelo que eu me lembro começou lá na MTV, não foi? Aí depois estratégia Foi um pouco antes. um pouco antes. Foi um pouco antes. Isso. Bom, eu saí da faculdade pesquisadora, né? Eu fiz comunicação na FAP, e na época a gente fazia o curso de comunicação básico, todo mundo. Depois cada um escolhia cinema, RP, publicidade, eu não sei se é assim ainda hoje. Na minha época era. E é, então, e aí quando eu estava já na faculdade, eu comecei a fazer monitoria com uma professora de pesquisa, Elda Bulota Barroco, que era uma professora da USP que dava aula na FAP, de introdução a métodos de pesquisa. E aí eu já gostei muito da matéria e ela estava precisando de uma monitora e eu estava precisando de meio uma bolsa para. Eu sou oitava filha de nove filhos e então assim o ticket de educação na minha casa era bem alto, né, para os meus pais. Mas aí eu tive essa oportunidade, eu fui monitora dela do terceiro ano em frente, e foi muito legal. E já saí de lá apaixonada com pesquisa. Até que uma amiga, a minha, a Maíra Gonzalez, que na época estava trabalhando numa agência que hoje é a FCB, mas na época ela se chamava Siboney. Era uma agência de um grupo cubano, e a principal conta que eles tinham era a Colgate-Palmolive. Na época se chamava Colgate-Palmolive. E a Colgate, ela tinha uma área de pesquisa na época que tinha 40 pessoas. E foi muito legal, porque a Colgate, ela fez com que a gente, na agência, e eu em especial, né, que estava começando, é, fazer pesquisas, assim, pelo Brasil inteiro, quali, quanti, a gente fazia pesquisa dentro do supermercado, na época podia, hoje não pode mais, pelo menos na maioria, só com altas autorizações. Depois a gente foi fazer probe, a gente foi fazer distribuição de amostra grátis de produtos em porta a porta, ia a pesquisa da agência, ia o planejamento, ia a criação, atendimento, todo mundo para a rua. Então, já startei de um jeito onde a gente já foi experimentando, aprendendo, experimentando, praticando todas as técnicas de pesquisa que você pode imaginar, qual e quant. E aí, da Siboney, eu saí, fui morar 2 anos e meio na Bahia, porque meu marido trabalhou lá. Na Bahia, eu tinha duas agências, e nenhuma delas tinha área de pesquisa, muito menos de planejamento. Aí eu trabalhei 2 anos e meio no Banco Itaú, lá de Salvador. Era uma área de produtos, marketing para produtos pessoa física. Era a época que eles estavam lançando o banco eletrônico e os cartões digitais. E o meu job lá na Bahia era ensinar. Era um job, tinha uma coisa B2B. Eu ia nas empresas que começavam a aceitar o cartão, e como que as pessoas usavam no caixa, e também a gente fazia treinamentos para clientes na agência, era isso. Voltando da Bahia, eu vim pelo Itaú, mas logo eu voltei para a publicidade. A Denise, que hoje é minha sócia, Denise Baie, ela tinha ficado no meu lugar na Siboney e depois ela tinha mudado para um outro lugar que se chamava Guimarães e Jacomete, do Ricardo Guimarães e do Denis Jacomete, um criativo redator e um estrategista, o Denis Jacomete.
E o Ricardo Guimarães é uma pessoa assim que também foi super orgulho, honra ter podido trabalhar naquela agência, agência de dono, duas pessoas muito legais, muito íntegras. E o Ricardo um gênio, né? Porque o Ricardo Guimarães posicionou Natura, né? É claro que Natura já tinha ela já tinha desde o começo a questão do propósito na marca, né? E o Ricardo Guimarães traduz isso para o bem-estar bem, que é a primeira coisa que a Natura começou a assinar publicitariamente. Fiquei lá um bom tempo, até que eles se separaram. Aí o Ricardo montou uma consultoria, que é a Timus Branding, e o Denis Giacometti foi para uma outra agência. E eu fui um pouco ser mãe, porque eu tive minha filha lá. Então, eu fiquei um sabático, estudei um pouco, fui estudar francês, e fiquei sendo mãe um ano. Aí deu um ano, falei, vou voltar, né? Porque o primeiro ano da minha filha eu vi pouco ela, sim. E aí o segundo ano, aí eles se separaram, eu falei, não, vou ficar de mãe um ano. E foi o que eu fiz. Ela entrou na escola e aí, bom, passado esse um ano, eu falei, vamos voltar para o mercado. Aí eu comecei a fazer entrevista, aplicar, né? Era indicação ou anúncio no jornal, né? Vamos lembrar que ainda não existe a internet. Aí eu fiz um processo de seleção no Grupo Abril e fui selecionada para a área de editoria feminina, revistas femininas. Fiquei super feliz. Falei, nossa, vou trabalhar com Cláudia, com Capricho, com. Nossa, estava muito feliz. Ah, aguarde então que você vai ser chamada, né? Aí passou um tempo, não me chamaram, não me chamaram, não me chamaram, não me chamaram, comecei a ficar preocupada, né? Aí um dia me ligam, falou: olha, Cília, estava para começar, você viu que a gente não te ligou, aconteceu um corte aqui na Abril e a gente vai ter que suspender essa sua contratação por hora. Mas seu currículo vai ficar aqui na Abril e a hora que surgir uma oportunidade, a gente te chama. Eu falei, não vão chamar, né? Eu falei, desisto, continuo procurando uma recolocação. E aí, enquanto eu estava procurando essa recolocação, toca o telefone da editora Abril falando assim: olha, na Abril ainda não abriu nenhuma vaga, mas a gente está começando, talvez você já ouviu falar, a gente está começando a operação da MTV, que o Grupo Abril tem a franquia da marca aqui no Brasil e vai ser a MTV Brasil. A emissora está no início, ela tem 7 meses e eles estão precisando de uma pessoa com o teu perfil lá, que é uma área de pesquisa, pesquisa de mídia, atendimento à audiência. Eu falei, eu vou. E aí foi muito legal, foi um aprendizado incrível, né? Foi a primeira emissora segmentada para jovem do Brasil. Foi o primeiro veio, tinha Capricho, mas a Capricho ainda não tinha aquela pegada tão jovem, é, né, super jovem. Ela era jovem, mas não como a MTV, né? Que a MTV ela começou a se posicionando como uma emissora para adolescente assim, no máximo até 25 anos. Depois foi até 30, e quando eu saí de lá, eu fiz questão de esticar até 34. Porque quando eu saí de lá com 34, eu falei, eu não sou velha. E tem muita gente de 30 que assiste a MTV. Aí a gente conversou lá com a área comercial, com a área de produção. Não, sim, vamos estender até 35 anos. Aí eu saí de lá, a MTV era até 35 anos. E aí o aprendizado da MTV, Rafa, foi uma coisa incrível, porque além de pesquisa de consumo, de insights, pesquisa com audiência, a área tinha também a pesquisa de mídia. A minha líder era a Vânia Ferreira, que hoje ficou muitos anos na MTV, acho que uns 17 na MTV, ela está mais de 20 agora na Record. E com a Vânia, eu aprendi tudo e mais um pouco. Aprendi a ler relatório Marplan, relatório Ibope, relatório Marplan em papel. Saída de computador, folhas desse tamanho, assim.
e foi muito legal. Então, pesquisa de mídia, eu aprendi na MTV. Aí, a área de atendimento da audiência no telefone também era na nossa área, cuidada pela Xian, uma chinesa espetacular, Xian Yang, e ela, enfim, atendia desde, eu posso ver o programa, eu posso para fila, eu quero participar do MVB Awards, até para reclamar da roupa de algum VJ ou de alguma VJ, né? Então, eram todos os tipos de atendimento que a gente pode imaginar que rolava naquele telefone, né? E a gente fazia todo mês um reporte, quais eram as ligações, o que que acontecia. E aí um outro movimento único no Brasil e que depois acabou cascateando para outros países foi ter música brasileira. Porque a MTV no mundo inteiro só tinha música americana, inglesa, enfim, dos países, daqueles países que a gente já conhece. E a MTV do Brasil começou a ter música brasileira. Então, isso foi muito bacana, muito bacana. E aí, passando um tempo, fiquei bastantinho lá. Passando um tempo, vem que era a CEO da MTV na época, Fátima Ali, brilhante mulher, vinda da editora Abril, pessoa incrível, muito criativa. E aí ela falou assim: se a gente é o primeiro veículo segmentado para jovem no Brasil, a gente tem que ser a marca, a empresa que mais entende de jovem no Brasil. E aí a gente começou a desenhar, assim, a Vânia Ferreira capitaneando, né? E foi meio um coletivo, né? Conversando com todo mundo, o que que a área comercial precisa, o que que a área de programação precisa, o que que a área, enfim, todo mundo precisa. E aí nasce os dossiês, o dossiê Universo Jovem, né? E que era um book, que eu até tenho eles aqui ainda, eram livros, uma pesquisa super extensa. O projeto dos dossiês durava 6 meses. Vamos lembrar, não tinha internet, então a pesquisa era campo, pessoal, no Brasil inteiro. Então a gente viajava no Brasil inteiro para fazer grupos, para fazer entrevistas. E depois isso virava uma apresentação, virava um book e virava depois uma apresentação para o mercado, que começou no MAN e terminou no Teatro Bradesco, passando pelo Teatro Abril. A última apresentação foi para 4.000 pessoas. Assim, era um show, todo mundo se degladiava pelos convites, foi muito legal. Bom, o primeiro dossiê, eu não vi ele terminar. Eu não vi ele terminar. Ele foi conduzido, né, pela Vânia. Quem fez a parte qualitativa foi a Vilma Roca. Vilma Roca, pesquisa qualitativa, e o Datafolha fez a parte quant. E eu não vi por quê? Porque eu recebi a proposta de pré-finasca. Eu recebi a proposta de trabalhar com o Paulo Levi, né? Eu fiz uma entrevista lá e na época, eu lia Advertising Age. E eu gostava muito das coisas que eu via da Satin Satin, né? E aí, quando eu vi antes de ele me chamar, eu vi no meio mensagem, F Nasca Satin Sat chega no Brasil. Falei, nossa, que diferente, que legal, uma Satin Sat no Brasil. Aí toca o telefone, o Paulo Levi. Você foi indicada de novo pela Maíra, a mesma pessoa que me indicou lá atrás, a Maíra, que trabalha comigo, a Maíra Gonzalez, você foi me indicada, eu estou entrevistando pessoas para estruturar a área de planejamento aqui na FNASCA SAT em SAT, e eu preciso de uma pessoa com bastante experiência em pesquisa. Eu falei, Sou eu, né? me Sou eu. candidato, sou eu. Aí fui lá, a Maíra até me falou, Cecília, você vai ver que o Paulo é uma pessoa ímpar, é uma pessoa muito, muito diferente de um publicitário. Ele parece uma pessoa intelectual, ele é um lorde, ele é um cara que parece, assim, a princípio muito informal, mas no fim, ele é um
gente boa, uma pessoa muito engraçada, muito culto, fala 5 línguas, é um cara incrível. E lá fui eu fazer entrevista com o Paulo, e aí deu match, né? Aí a gente montou, no princípio era eu e ele, ou ele e eu, né? Ele com muita experiência em planejamento, porque ele veio para o PEG, Lintas, enfim, conheceu o Ivan Marques, não sei se na Propeg ou na Lintas, e foi montar a área de planejamento na FNASCA. E eu conhecia pesquisa. Até aquele momento, eu tinha 34 anos na época, e tinha, 14 anos de experiência em pesquisa. E aí fizemos, duplamos lá, começa a concorrência, a agência era do zero, era uma startup. Eu entrei quando o Paulo me contratou e eu fui o primeiro dia, a agência tinha 40 dias. Nossa, Aí eu, 40 dias. Aí o Fábio passou na sala, o Paulo me apresentou, falou: que legal, que você veio da MTV, gostei, não sei o que, tá. E a MTV, a FNASCA foi, meu, eu devo tudo e mais um pouco ao Paulo e à FNASCA. Eu passei por outros lugares depois, mas ali foram 10 anos e meio uau, 10 anos. aprendizado todo dia, todo dia. O Paulo, além de tudo que a Maíra me falou, ele é um teórico da comunicação, é o primeiro profissional brasileiro com mestrado em teoria da comunicação, discípulo de John Steele, o Verdades, Mentiras e Propaganda. Eu li o livro dele em inglês. Ele falou: Maria Cecília, você tem que ler esse livro, né? A Maria Cecília vai ler o livro. Aí li o livro, aí daqui a pouco surge o livro no Brasil em português. Li o Perfect Pitch, que não, também do John Steele, que era sobre concorrências, num Xerox, porque não tinha publicado aqui também, em inglês. Tudo do Paulo, né? O Paulo municiano de literatura sobre teoria da comunicação, planejamento, enfim. Porque o planejamento no Brasil, ele é relativamente jovem, né? Depois vou falar da fundação do grupo de planejamento, né? Ainda nem se cogitava nisso. Eu estou falando final dos anos 90. é, aí a gente ganhou, enfim, teve Filco, teve o grupo Soia, teve teve algumas fitoervas, algumas marcas que a gente trabalhou, até que a agência pivota, acontece quando a gente ganha a concorrência de Skol, Escola. né? Aí foi do predinho de 3, 4 andares no Brooklyn para casa na República do Líbano, né? Skol foi a conta divisora de águas, né, da FNASCA. Era um cliente super preparado, né, como é até hoje, eles muito preparados, tinham um embasamento forte de pesquisa, da gente ter um entendimento do consumo, entender o ponto de venda, e era full service. A agência fazia tudo. Ela fazia desde os posters do ponto de venda, tudo, tudo. Desenhou a embalagem, fez as campanhas incríveis, e até que nasce o Desce Redondo. Não foi o primeiro slogan, não foi assim, né? Ele era primeiro uma fala no filme. A primeiro slogan foi a Alegria do Brasil, mas logo a gente viu que o conceito forte do Desce Redondo, ele tinha né, essa capacidade de virar é, o positioning, o slogan, tudo junto. O Desce Redondo não foi escrito pelo planejamento, tem que deixar isso bem claro. Foi escrito o Fábio é redator, e brilhantes redatores. Eu não sei dizer quem foi, se foi o Fábio, se foi o Fábio mais alguém, essa história, não importa. É da redação da FNASCA. Fábio Fernandes. Maravilhoso.
Fábio Fernandes, gênio, Gente, simplesmente gênio. E outros gênios, Edu Lima, Caçu, o Caçu chegou depois, só teve gênio, assim, porque o sarrafo do Fábio era muito alto para contratar na criação, e tá certo, né? E tá tudo certo. E aí, mas o conceito, o Desce Redondo, ele saiu de insight de pesquisa qualitativa. Primeiro veio a Copérnicos, que era um instituto que trouxe uma bateria de pesquisa de segmentação de consumidor, porque tinha Skoll, tinha Brahma, mais tarde entrou Antártica e depois Boêmia, né? Então, mas eles já queriam mais ou menos estudar o portfólio, né? Então tinha uma quant pesada que a Copérnicos traz para a gente estudar com segmentação de grupos de consumidores, e aí a gente foi aprofundar o que era o grupo de consumidores que a Copérnicos trazia, que seria o nicho de escola. Aí rodamos pesquisas qualitativas na agência, e de lá saía que era uma marca nova, né? E jovem, não tem problema ser novo, jovem gosta de coisa nova. Era uma cerveja que ela não empapuçava, e a gente tinha que, o Fábio, pelo amor de Deus, não me venha com coisa leve, cerveja leve. Já tive uma experiência péssima com outra cerveja, que não vem o caso citar aqui. Não, tá bom, mas era um atributo da marca. Se era, enfim, era o que o consumidor falava. Você pode tomar bastante que ela não empapuça. Então tinha essa coisa, que ela tinha essa coisa de inovação, era não só a inovação, mas a novidade da marca, e era uma cerveja que eu não empapuçava. E aí, com a devolutiva da Quali, vem esse primeiro filme, onde no texto do filme eles falam uma cerveja que desce redondo. E foi pegando tanto que pegou. Eu lembro que eu já não estava mais na DPZ, desculpa, na FNASCA, porque depois eu fui para a DPZ, e me convidaram para a festa de 20 anos do Desce Redondo, olha, né? E o Desce Redondo, a FNASCA acabou, a escola acabando indo para outras agências, tiraram o Desce Redondo, agora voltaram de novo com o Desce Redondo. Tem essa história da FNASCA. Mas é claro que não foi só a escola, né? Tinha outras, de muita coisa. Toyota, Incrível. Pampers, Sim. Unilever não, Procter, foi muito legal. De escola eu lembro bem também, porque trabalhava na Ambev nessa época, começo dos anos 2000, e eu era trade marketing lá, e aí eu fui para autosserviço. Então fazia muito Ah, das, do autosserviço e tudo mais, do below the line, das promoções e tudo mais, super legal, de Rafa. produto, de marca, nessa época. Aí depois eu decidi montar a minha agência, porque era below the line também. Aí virou cliente. Ah, Mas a escola era demais nessa época. O que a Finasca fazia para a escola era fora de série. sim, sim. Sim, mas de novo, foi a Skol, não é o último case, depois foi Brahma, teve Tartaruga, aí teve uma campanha linda que a gente fez para SOS Mata Atlântica, Nossa, demais. que eles fizeram, que eram os troncos queimados em forma de bichos, e teve também um case, eu acho um case, que foi o primeiro e-mail grátis do Brasil, que foi a ZipNet, É, eu não lembro que de. a FNASCA lançou, e o ZipNet depois foi incorporado pelo UOL. Foi a primeira, quando um monte de startup de digital estava quebrando, a ZipNet foi a primeira startup que deu lucro, assim, uma coisa assuntosa, assim, muito, muito grande. O diretor de marketing era o Tonico Pereira. Bom, enfim, passou a FNASC. Vale pontuar que ali pelo começo dos anos 2000, eu recebo uma ligação, não sei de quem, se foi da Rita ou da Marlene, Rita Almeida ou Marlene, e falou: Olha, Marisampol, uma das três. Foi uma das três. Falou: Olha, aqui a gente está colocando um grupo, um coletivo, um grupo que a gente está se reunindo no final de semana para falar sobre o planejamento no Brasil. Falei, nossa, que legal, tal. Ela falou, a gente faz rodízio,
cada hora é na casa de um. Falei, ah, tá bom, me interessa, quero muito, tal. Aí eram, né, aquela galera que tá lá no site do grupo de planejamento, que começou a fazer, né, o que é planejamento? Como é que é o planejamento na sua agência? O que é o planejamento para você? E aí a gente acabou concluindo que eram diferentes. Eram assim, não é como é. Tinham visões diferentes. Por quê? Porque, na verdade, a gente acaba se desenvolvendo pelos principais clientes, pelas principais escolas de marketing que a gente atende, né? Então, a gente, apesar de diferente, claro, a gente tinha uma coisa em comum, né? Eu tinha que sair o briefing, mas como cada um foi se educando, era uma coisa muito diferente, né? Eu tive a sorte, a bênção de ter o Paulo Levi, e cada um tem o seu mentor, né? A Rita teve o Júlio Ribeiro, entendeu? Cada um foi acabando tendo um mentor. Aí, quando a gente fundou o grupo de planejamento, outra coisa, a gente analisou as 30 maiores agências do Brasil, sem citar nomes, 30 maiores agências em faturamento, metade não tinha área de planejamento dedicado. Ou seja, só tinha a área de planejamento dedicado às agências gringas, às multinacionais, né? Porque as contas internacionais já vêm com, né, Eu. com as ferramentas, com o brand key, com as plataformas de marca e tal. E aí, mas tinha um monte de agência grande que não tinha área de planejamento dedicada. Então, ou era um atendimento que fazia atendimento barra planejamento, ou às vezes era um redator com um perfil de estrategista, enfim, era assim, cada lugar era de um jeito. E aí, no grupo de planejamento, a gente não só fundou o grupo de planejamento juridicamente, né? É como se não abrir uma empresa jurídica, como a gente estruturou, né, o primeiro curso, o primeiro bootcamp em parceria com. A gente ocupava uma salinha na Miami Ed School, que na época era ligada à ESPM, eu não sei muito bem como era isso, mas É, era a Miami Ed School, era no Alto de Pinheiros, a gente ocupava uma salinha lá, tinha uma pessoa que nos ajudava, que ficava lá o dia inteiro, contratada já, né? E aí a gente começou a fazer os cursos, os eventos anuais. No começo do grupo de planejamento, eu fiquei 5 anos como financeira. E foi fantástico, foi incrível. E deu tudo certo, ele está aqui até hoje. Eu acho que foi super importante para o Brasil. Só para você ter uma ideia, o F não existia no Brasil. O Caboré era atendimento barra planejamento. E a Marlene Bregman, quando ganhou o Caboré, falou: Salles Neto, sei lá, Salles, né, tem que ter o Caboré do planejamento. A partir de Marlene Bregman, nossa rainha e deusa, minha mentora também, pessoal, nunca trabalhamos juntas, mas paixão. E aí surge também o Caboré exclusivo para o planejamento. Então, muitas coisas foram mudando, né, com o grupo de planejamento, e hoje a gente vê, né, com orgulho que, assim, muito difícil uma agência não ter uma pessoa dedicada, nem que seja uma pessoa. Acho que não existe mais agência que não tem ninguém que seja a pessoa de estratégia, de planejamento. E foi muito legal. Bom, aí tá, então tudo isso está acontecendo enquanto eu estou lá na FNASCA, lá pelos, sei lá, sexto ano de FNASCA. Aí um dia toca o telefone para mim e Angélica Armentano. Ah, meu nome é Angélica Armentano, eu sou da DPZ. Oi, Angélica, tudo bem? Ah, já ouvi falar de você, tal, tal, tal. É o seguinte, a DPZ está querendo montar a área de planejamento. Aí eu falei, mas não tem ainda? Não, não, a gente não tem. A gente faz junto, a gente quer uma área exclusiva de planejamento. Falei, ó, que desafio legal, né? Porque eu já estava bastante tempo lá. Já estava 9 anos e pouco, 10, já estava 10. Acho que demorou uns 6 meses para a negociação rolar.
Aí fui lá e eu fui tomar um café com ela. E aí eu perguntei, mas Angélica, deixa eu só te perguntar uma coisa. A DPZ tem 37 anos. Nessa época, a DPZ, hoje tem mais, né? Naquela época tinha 37 anos. Eu falei, mas os sócios querem, depois de 37 anos, ter uma área de planejamento? Porque eu sei que às vezes criam conflito, né? Porque tanto sucesso, será que precisa? Não, 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 mas eles querem, e não são só os sócios. Tem os líderes de cada, o líder do grupo do Petit, o líder do grupo do Zara, que aliás são dois Carlos, o Carlos Roca, o Carlos Silvério e o outro, não lembrei o nome que ela falou. Não, eles querem o planejamento, eles querem ter área de planejamento. Aí eu fui, Rafa, sem entrar no prédio, eu aceitei. Eu Olha não só entrei no prédio. que É. forte. Então eu saio da FNASC, é uma agência toda branca, projeto arquitetônico do Isai Weinfeld, e entro um prédio, né, com 9 andares, tinha o andar do Zara, tinha o andar do Petit, tinha o andar do Varejo, tinha o andar que era junto com a Dentsu, uma outra estrutura, para montar a área de planejamento. Foi muito legal. Foi uma experiência muito bacana. Aí eu saí depois de 2 anos e meio, 3, e aí de lá, aí eu monto a arte da marca com a Denise, minha colega da faculdade, que eu trabalhei com ela na Guimarães e Jacomete, e hoje ela é minha sócia há 18 anos. Incrível, que trajetória, carreira, É, história no começo do planejamento no Brasil, depois a sua experiência com as pesquisas e tudo mais, com esse universo na MTV, foi. anteriormente também, com grande impacto, e agora na arte da marca. Ontem, inclusive, tive o privilégio de ver o dossiê de sustentabilidade que vocês fazem já há alguns anos, e pude ajudar um pouquinho, eu sei, mas pelo menos um pouquinho no dossiê. E é um grande orgulho de estar participando também do SG para já junto contigo, né? Então acho que seria muito Uhum. legal falar disso, mas só comentar também que o John Steele, que você leu os dois livros e tudo mais, também é parte do nosso podcast aqui. Sim, sim, eu vi, eu vi. É Eu um vi pro- mais de uma vez. Eu Ai, vi que mais de uma demais, vez. né? Eu Pessoa. adoro ouvir o John Steele. Eu tenho aqui os livros, né? Estão todos aqui, todos guardadinhos aqui nessa estante. Tem um trecho da estante que é só o que a gente conseguiu juntar de livros da área, né? Porque não tinha muito, Rafa, né? Hoje, o que a gente tem de literatura sobre estratégia, sobre planejamento, é uma coisa incrível, né? Mas a gente não tinha isso, né? Aí começa também. Na FNASCA teve uma outra coisa super legal, porque numa época tinha o CEO global, era o Kevin Roberts. E o Kevin Roberts, ele desenvolveu uma teoria, ele riscou num guardanapo uma teoria das love marks. Não eram love brands, love marks. Era assim que ele conceituou. O que eram as love marks? As marcas com alto respeito, reputação e alto amor. Aí era o eixo, esse era o eixo, como é que faz um eixo aqui assim? Então, aqui em cima estão nesse eixo aqui, alto respeito, alto amor. Aqui embaixo tem um amor, mas tem baixo respeito. Então, são as FEDs, as marcas de moda, que causam furor e somem. Do outro lado, tem as marcas que têm respeito, mas não tem amor nenhum, mas tem respeito e reputação. Eram as brands, as marcas. E quem não tinha respeito nem reputação eram as commodities. Aí isso começou como uma ideia. Aí o Kevin Roberts juntou Aí eu recebo, o Paulo não estava mais. Aí eu recebi o convite para integrar o board de planejamento da Sat, do qual eu fiz parte 4 anos. E aí um dos primeiros jobs foi formatar um briefing criativo para a rede, um grupo, né? Não só eu, um grupo de pessoas. A gente fez isso uma semana em Nova York. A gente fez um briefing para usar em todos os 50 escritórios da rede. E depois o outro negócio foi ir para
Nova Zelândia, que ele juntou um monte de gente lá, aí ele levou estrategista e criativo. E falou: olha, é o seguinte, quero saber se isso é uma viagem da minha cabeça ou se a gente põe isso em pé a questão das love marks. Aí ele deu um task force para todo mundo que estava lá, de diferentes países. Eu quero que vocês levantem nos seus países quais são as marcas que vocês consideram love marks. Então, cada país fez a sua peneira das marcas que consideravam love marks, e aí o trabalho foi o que, que essas marcas têm em comum? O que, que essas marcas de todos os países convidados têm em comum para ser love mark? E aí a gente chegou no trio, né? Essas marcas, elas têm ou history ou mystery, ou seja, história ou mistério, exemplificando o segredo da fórmula de Coca-Cola, que é um mistério até hoje, e, por exemplo, a história da Guinness, tá? Então, history ou mystery. Todas as love marks ou tem uma história ou tem um mistério, um segredo, seja de produto, seja de olfato, enfim, tem uma coisa, uma fórmula que é dela. A segunda coisa, todas as marcas elas têm, vou falar em inglês, depois explico o abrangente, sensuality. Mas não é o sensuality que a gente fala da sensualidade como a gente usa no dia a dia. Eram marcas que ativavam um ou mais dos cinco sentidos do corpo humano. Ou seja, o tato, o olfato, a visão, a audição ou o paladar. Então, todas as love marks, elas têm isso. Aí você fala, mas e serviços? Por exemplo, tem a assinatura eletrônica de Intel. É super reconhecível, né? Então, às vezes é um serviço que não tem gosto, não tem tato, mas ela tem alguma coisa que ela mexe no sensorial das pessoas, né? Nos cinco sentidos. E por último, ela tinha intimidade, intimacy com o consumidor. São marcas que conhecem muito o seu consumidor. Todas as love marks, elas sabem quem são quem é a tribo dela, quem são os lovers dela. Então, e aí o terceiro atributo é que a gente chama de intimacy ou intimidade. As love marks são marcas que conhecem muito o seu consumidor, sabe muito quem é a sua galera, quem são os seus lovers, são as pessoas que amam a marca, que tipo, não trocam de marca. Sabem também quem são seus detratores, né? Sabem quem não gosta da marca. Eles têm esse acervo de conhecimento sobre o seu consumidor, né? Todas as love marks têm. Então, só eu puxei o livro aqui da Fácil, então fica aqui, ó. As love marks, elas têm mystery ou history, elas têm a sensuality e têm a intimacy, né? E também aqui tem interessante o diagrama que não foi, obviamente, não foi esse guardanapo que ele fez. Reza a lenda que ele fez esse desenho num guardanapo de um bar, de um café no aeroporto, e aí virou esse livro aqui, que tem a edição brasileira. No Brasil foi lançado em 2004. Eu já estava na DPZ e aí eles lançaram e me convidaram. Eu fiz a revisão da parte de português, né? Uma revisora ortográfica e uma revisora crítica dos cases brasileiros, né? E é isso. Então, não dá para deixar falar isso. Aí eu quero citar os outros sócios também, sabe? Porque o Fábio Fernandes é um brilho, mas eles tinham lá uma quadra, o Ivan Marques, que é a pessoa de negócios, o Loi Barjas, um mídia criativíssimo,
e o Rodrigo Andrade, que era o financeiro também mais criativo que eu conheci na minha vida. Uau. Então, por exemplo, lá na Finasca não tinha muito essa coisa de almoço com cliente, almoço que não, tinha umas verbas, tinha uma inteligência de investimento na agência que eu achava demais, né? Não tinha muito essas coisas, cartão corporativo e tal. Porém, a gente, assim, todo mundo tinha curso de tudo, curso de inglês. Por exemplo, toda a minha equipe de estratégia na FNASCA aprendeu a mexer no Ibope Monitor. Falar, Uau. mas eles não são mídios. Mídia, por que isso? Porque sim. Faz insight. Porque sim. Porque eu aprendi lá na MTV que mídia, pesquisa de mídia e pesquisa de insights se falam, se conversam, né? Outra coisa, assim, todo e qualquer curso, todo e qualquer evento importante que trazia algum tipo de conhecimento, nunca o Rodrigo falou não, nem para mim, nem para ninguém. Né? Então, assim, eu acho que a FNAS, e ela não tinha muita festinha também, e muito almoço, mas em compensação, a festa anual era assim: o Brasil querendo se acotovelar para pegar ingresso. Ingresso não, um convite, né? É Para um ser convidado, convite. de ingresso. Tinham convites, né? Então, aí eles arrasavam. Era sempre em abril, que era aniversário da agência. Então, é isso. A Finascam, para mim, é tudo. É a minha. Eu não fiz na época, eu ainda não tinha feito mestrado, nem pós-graduação. Ela foi meu mestrado e a minha pós-graduação. Certamente. Ainda mais do lado do parque, era lugar lindo e essas pessoas que Exatamente. você Com mencionou. profissionais brilhantes em todas as áreas. É demais. E os trabalhos com as Amava. marcas que você citou e tudo mais, era fora de série, muitos prêmios. Super legal. De F1. E aí você falou dos convites, e eu ganhei esse convite para ir ontem, no lançamento do seu dossiê de sustentabilidade, que já está há alguns anos. Queria até saber depois, se me conta quanto tempo tá. Mas em relação a isso, sabe, essas marcas que você já trabalhou e tudo mais, como é que a gente traz isso, que você sabe muito bem, que me interessa muito, mas criar impacto positivo, obviamente para a lucratividade, mas também para as pessoas e para o planeta, a cada briefing que a gente recebe. Não é uma ordem, mas de naturalmente olhar para isso, sabe? Como é que a gente pode olhar aqui propósito da marca, etc e tal, lá, mas como é que isso pode ter um impacto positivo, desde que traga também o impacto positivo no objetivo de negócio, mas sem esquecer É. pessoas e planeta. O que que você acha que isso faz? E também a história do dossiê de sustentabilidade, por favor. Então, o dossiê de sustentabilidade, ele tem 5 anos. O primeiro que a gente fez foi em 2020, um pouco mais decidido, e o campo foi feito no final de 2019. A gente nem sonhava que viria a pandemia. Todo ano, em setembro, mais ou menos, a gente decidia o que a gente vai dar de presente para os clientes, né? Aí eu sentei com a Denise Baie, minha sócia, e a gente começou a pensar possibilidades, né? A gente já tinha algum tempo de estrada, ou seja, a gente já tinha 13 anos de consultoria, então já tinha dado todos os presentes que você pode imaginar que a gente achava legal. Aí a gente pensou, em vez de comprar um presente, por que a gente não faz um presente? Por que a gente não faz um estudo, né? E aí a gente teve essa ideia. Só para você saber, quando a MTV acabou no Brasil, a gente ofereceu o dossiê, o projeto dossiê, o modelo de projeto, para algumas empresas da mídia, alguns players de mídia, que não é o caso citar agora, né? Porque faz muito tempo isso. E ninguém, assim, abraçou, porque era um projeto com bastante investimento, que tinha bastante. Demorava um tempo, bastante investimento, e o digital estava surgindo, e acho que ninguém mais achava muito valor em ter um book, em fazer um evento para 4 mil pessoas, investir nisso, e estava todo mundo investindo em outra coisa. Então, a marca, a logomarca Dossiê Universo Jovem, ela não, ela ficou solta. Mas a palavra dossiê não era registrada. Aí eu falei para se a gente usasse dossiê se a gente começasse a falar de coisas do Brasil, né? E o dossiê de sustentabilidade que a gente produziu para a MTV em 2008,
ele ficou tão famoso, as pessoas ligavam para a gente, porque a MTV tinha acabado. Eu preciso fazer um trabalho de sustentabilidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vocês ainda têm o PDF do dossiê? As pessoas ligavam para a gente, para a consultoria. Aí eu falei para ela, e se a gente reeditasse o estudo de sustentabilidade, sem chamar, obviamente, dossiê Universo Jovem, entrevistasse toda a população brasileira, de todas as idades, de todas as classes, e a gente chamasse de Sustentabilidade Dossiê Brasil, né? A EAD topou, né? A gente fez o primeiro estudo, foi muito engraçado, porque quando a gente começou a compartilhar o primeiro estudo, as pessoas gostavam, obrigada, tal, mas se sente que não, a gente não fez a apresentação para 4.000 pessoas, e se sente que, tá bom, obrigada, tal, PDF e tal, né? Aí a gente não distribui só para o mercado publicitário e marketing, a gente distribui para quem gostou de cara e sempre foram as escolas. Educadores e escolas sempre gostaram do dossiê. Aí a família, a gente distribuía na família. Teve gente da minha família que falou: mas isso não é assunto de comunista? Escutei da família, mas está tudo certo, não tem problema. Aí vai o segundo, vai o terceiro, e aí, como eu falo, chegou um dia e a gente meio que lança nessa época, setembro, porque setembro é o grande mês do planejamento de todas as marcas, né? A maioria das marcas fazem o planejamento do ano que vem, começa em setembro, né? Fim de ano e o planejamento do ano seguinte. E aí no penúltimo ano, 2 anos atrás, já teve uma pessoa de agência, uma estrategista, e falou: Cê, a gente está aqui planejando a marca X para o outro ano. Quando sai o dossiê? Aí, quando ela falou isso, me deu uma alegria, assim, que você não pode imaginar, porque aí eu falo assim, putz, tem gente vendo valor, né, nesse estudo contínuo, nesse tracking, que vai, né, fazendo as mesmas perguntas ao longo dos 5 anos. É claro que cada ano a gente pôs uma pergunta nova. Por exemplo, esse ano a gente colocou uma pergunta sobre a COP, né, no dossiê. Se as pessoas sabiam, já ouviam falar que ia acontecer a COP no Brasil, e quanto que ela achava que ela entendia, o que ia acontecer na COP, né? Essa foi a pergunta que a gente colocou nesse ano, né? Porque as coisas têm que ser também atualizadas, né? Então, todo ano a gente traz alguma coisa nova para investigar. E agora a gente sente que sim, o dossiê ajuda bastante, embora tenha toda essa informação, a informação porque o dossiê perguntas uma pesquisa junto a mil e poucas pessoas, em torno de 1.000, Brasil, 5 regiões, todas as classes, a partir de 18 anos, ou 16, 18 anos, 18 anos, que é o corte. Aí a gente está conseguindo, ainda bem, com a penetração da internet e até os 60 mais. Agora, no começo estava, 5 anos atrás, tinha menos, né? Agora tem mais gente nos painéis de consumo. A gente trabalha com o mesmo painel de consumo desde 5 anos, que é a Authorize, para a gente poder manter a metodologia, a forma de coleta, tudo igual, porque qualquer coisa que você muda, uma pergunta, você pode mexer o resultado. Então, a gente tem que ser muito cirúrgica no dossiê. Mas voltando ao dossiê desse ano, então, hoje a gente sente que ele está consolidado, que muita gente espera para ele chegar, e porque tem os dados dos consumidores, né, que a gente traz atualizado das entrevistas, e tem a parte da análise dos 17 ODS da ONU, assim, como eu falei, está tudo na internet, mas ela está organizada. Ela está organizada e também com uma análise que reflete o que os consumidores estão dizendo. Então, por exemplo, esse ano a gente teve como destaques, tanto na resposta dos consumidores,
como? No zeitgeist, né? No que a gente vê as pessoas falando, no que a gente vê a mídia falando. Então, nas entrevistas, entre as causas que os brasileiros têm como mais importantes, uma das causas que subiu mais foi aquecimento global, mudanças climáticas. A gente coloca aquecimento global, mudanças climáticas, enfim, é uma frase. Então a pessoa fala: ah, essa está entre as 5 causas mais importantes para mim. E esse ano subiu muito, subiu 5 pontos. É interessante ver que no primeiro ano que a gente fez o dossiê, essa causa tinha 21% de importância. Né? Ou seja, tinha 21% dos 1.000 entrevistados que falavam, essa é uma causa importante para mim. Agora subiu para 31%. Né? Então, como a gente vê, é uma curva crescente. Então, assim, a gente sente isso como resposta das entrevistas na pesquisa, e aí a gente vê que finalmente esse é um assunto que está em todo lugar. Né? Até na novela, que outro dia vieram me falar, você viu que estão falando de ESG e de sustentabilidade na novela Vale Tudo? Eu não vi, mas eu fiquei muito feliz, né? Porque eu não consigo acompanhar a novela, mas fiquei muito feliz. Então, hoje não é mais um assunto, a gente vê que esse assunto, né, desde o ESG, do ano 2023, né, quando teve a carta do Larry Fink no Fórum Econômico Mundial em Davos, que ele começa a falar sobre a importância, né, do ESG, da governança, enfim. E aí deu uma hypada, né, uma bombada no tema ESG, pelo menos no mercado corporativo. O tema ESG não vai descer para o consumidor, ele é uma coisa do mercado financeiro, do mercado corporativo, mas a gente vê que hoje sustentabilidade é que nem a palavra, que nem marketing, uma empresa uma palavra em inglês. Mas se você for em qualquer lugar do Brasil, a pessoa já ouviu falar do que é marketing. Ela pode não saber explicar o que é marketing, mas ela já ouviu falar. A mesma coisa com sustentabilidade. As pessoas já ouviram falar sobre sustentabilidade. Os brasileiros já é uma palavra que o brasileiro conhece. Porém, o dossiê vem mostrando, desde o primeiro até agora, que metade dos entrevistados conhecem o tripé da sustentabilidade, né, que é o desenvolvimento econômico, ou seja, tem a ver com dinheiro, com a economia, é o desenvolvimento econômico que não afeta a vida das pessoas e nem do planeta, ou do planeta ou das pessoas, tanto faz a ordem. Mas o importante é que a gente pense em sustentabilidade como fosse um tripé. Quem me explicou o tripé da sustentabilidade foi a ministra Marina Silva, que a gente entrevistou lá em 2008, né? E ela falou, é, é, e lá em 2008, ela falou assim, vocês acham que os escandinavos têm sustentabilidade como um valor muito grande porque eles são bonzinhos? Ela falou, não, porque eles já viram, eles já fizeram a conta que quando você tem um sistema de desenvolvimento econômico que não afeta a vida das pessoas e do planeta, acontece o ganha-ganha, todo mundo ganha, né? E aquilo me marcou demais, Rafa. Assim, entrevistar não só ela, mas o Leonardo Boff, o Ricardo Guimarães, o presidente do Acatu, que agora me falhou o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Foi muito transformador para mim aquele estudo. E esse assunto nunca mais saiu da minha vida, né? Bom, aí quando produzindo os dossiês, a Marlene Bregman, mentora, ela falou: você precisa conhecer a Irlana Castro. E falou para a Irlana Castro: você precisa conhecer a Cecília Novaes. E aí ela fez um match entre a gente. Aí eu integrei o curso não, o grupo de estudos, que parece um curso, né?
faz um curso, só não tem prova, não tem trabalho. Mas o primeiro grupo de estudos independentes, ISG para já, com profissionais, foi onde eu te conheci, e conheci aquela galera incrível, né, que a gente conhece lá. Algumas pessoas a gente nunca viu pessoalmente, mas que a gente adora, que só enriquecem muito a vida da gente. Mas aí, Rafa, eu te confesso que mesmo estudando sustentabilidade desde 2008, eu comecei a ficar meio incomodada comigo mesmo com alguns termos. Aí alguém virava para mim e falava assim, taxonomia. Aí, procurando dicionário, você entende o que é a palavra tal. Materialidade. Aí você olha, procura, tal, tal, tal. Aí eu falei, eu quero mais, eu quero mais. Aí a gente já fez um projeto para a Fundação Dom Cabral, como os alunos de MBAs top no mundo escolhem escolas. Eu aprendi com eles, né? Só que eu fiz essa mesma jornada para escolher o meu curso. Então, eu levei vários critérios em consideração, o preço também foi uma coisa, quantas horas aula, se tinha online híbrido, importante também, e eu acabei escolhendo, existem ótimos cursos, mas para o meu perfil, para a minha necessidade, eu acabei escolhendo a FIA Business School. E foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida. Assim, foi assim, só assim, as- é, é, primeiro começa com o grupo de professores que tem lá, o naipe dos professores. Eu sei que tem outros professores, inclusive alguns professores da FIA que dão aula em outros cursos. Mas o naipe dos professores da FIA, nesse curso que se chama Stakeholders ESG, é muito bom. É muito bom. São pessoas que atuam na área. A gente teve gente trabalhou no BNDES, na CVM, todas as universidades você pode imaginar, gente que criou área de sustentabilidade em empresas grandes, como Itaú, gente que passou por áreas de sustentabilidade importantes, como Natura e afins, gente que escreve livro. Por exemplo, eu achei que eu sabia tudo sobre diversidade e racismo, até eu fazer a aula da professora Janaína, que dá aula na FIA. Aí eu falei, tu não sabe nada, Maria Cecília, entendeu? Eu falei, tu não sabe nada. E aí eu fiquei muito feliz de aprofundar alguns conceitos e ter a certeza que não se encerra aqui, que a gente tem que continuar estudando esse tema. Ué, quem quiser, enfim, trabalhar, né? O meu objetivo não é trabalhar em áreas de sustentabilidade. O meu objetivo e da Denise é traduzir tudo isso para comunicação, para ajudar as marcas, traduzir isso na comunicação, mas de um jeito legal e bacana. Voltando à sua pergunta, como é que a gente ajuda as marcas? Primeiro que, assim, não são todas as marcas que a gente tem condição de ajudar, porque esse assunto, ele não é um tema de comunicação. Antes de mais nada, sustentabilidade, ou ESG, é uma verdade da empresa e, por consequência, da marca. Se não é verdade da empresa ou da marca, a gente pouco pode ajudar, né? Agora, o que a gente pode fazer também, como consultoras, e a gente gosta bastante de fazer isso, a gente tem vários modelos de workshop, sprint, e a gente pôs um workshop, um sprint, para fazer um letramento sobre o tema para a agência. Isso foi uma coisa que surgiu de uma demanda. Uma agência que um dia a gente foi fazer uma apresentação do dossiê, a gente faz algumas apresentações, né? Para quem quiser, a gente não cobra, é grátis. Tendo agenda, a gente faz.
né? A única coisa que a gente cobra são cruzamentos especiais do dossiê, mas para apresentar ele inteiro, a gente não cobra. Bom, aí fomos nessa agência, apresentamos o dossiê, tal, muito legal, falar com sócios, tal. Pá, passou um ano, aí essa agência de eventos, vou manter o nome, e fala assim: olha, Cília, a gente recebeu aqui uma licitação que a gente quer entrar, mas ela fala de sustentabilidade ESG do começo ao fim. E é aquilo que você falou, não adianta ter só uma pessoa, porque alguém lá do time falou: mas então a gente faz o evento com copo descartável, não usa plástico, cuida do lixo e tal. Aí tinha uma pessoa mais sênior que tinha visto a apresentação e falou assim: não é só isso. É melhor a gente falar com a Cecília Novaes, com a Denise Baê, da Arte da Marca, porque não é só isso. Aí eles ligaram para a gente de novo e eles falaram: aquilo que você falou, de não ter uma pessoa, uma única pessoa na agência, que é o expert. É claro que é melhor ter uma do que não ter nenhuma. Mas quando você entra era uma licitação, Rafa, para uma empresa grande, obviamente listada em bolsa, e um projeto para 5 anos. Então, não adiantava ter um expert em sustentabilidade. Aí, o criativo e a pessoa de atendimento que liderou essa concorrência, eles falaram assim: a gente quer um letramento rápido para o time que vai trabalhar nessa licitação. E aí a gente montou, a gente fez esse. E tinha gente em São Paulo, tinha gente no Rio, a gente fez isso online. Aí passou um tempo, um deles me escreve e fala assim: estamos na final. Aí eu já fiquei bem feliz, né? Porque era bastante desafiadora assim, a licitação. E é aquela licitação que você tem que escrever no Word, sabe? Aquela coisa super, né? Aí ele vem e fala, no começo do ano, tipo, ganhamos a licitação. E aí isso eu fiquei muito feliz. A gente ficou muito feliz, a gente dá um pulo de alegria, né? Pelo impacto positivo que a gente causou nessa agência. E aí ele falou, vamos trabalhar muito nos próximos 5 anos e tal, 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 tal. Então é isso, né? É esse o impacto que a gente quer causar com o dossiê no nosso mercado e na população a gente sabe que a gente causa algum impacto, porque todo ano a gente deixa, é uma pesquisa de respostas fechadas, né? Ou resposta única, ou múltiplas respostas, mas é um questionário online, porque a gente não tem investimento para fazer pessoal pelo Brasil. Mas no final desse questionário, a gente sempre deixa uma pergunta aberta, que a gente chama de Fala Brasil, fala o que você quiser, né? E é muito engraçado que nessas perguntas a gente tabula as 1.000 e poucas entrevistas, aí é na mão, né? A gente tem que fazer na mão, tipo, né, no Excel, mas olhar resposta por resposta. Tem gente que sabe escrever bem, tem gente que não sabe. Aquela coisa, Brasil, estamos falando Brasil, todas as classes. Entender o que está por trás da resposta. Mas aí a gente tem respostas. Que bom que eu respondi essa pesquisa, ela me alertou para coisas que eu nunca tinha pensado, quero aprender mais. Que legal, o Brasil precisa disso. Que legal, sustentabilidade, a gente precisa salvar o planeta. Tudo bem, é o cara que ainda acha que sustentabilidade é só o meio ambiente. E tem gente que fala notícia do jornal, quanto que vai ser investido no mercado de carbono, 1,3 trilhões de dólares, e a gente vê que tem essa interação. Não é que ele termina, eu não sei quantos não escrevem. Tem gente que fala, vai Corinthians, viva não sei o quê, Esses são os melhores, os que falam vai os Corinthians. melhores, isso. Aí fala da política, da polarização, tudo bem, não está aberto para ele falar o que ele quiser, fala Brasil, está aberto. Mas de pessoas que respondem sobre a experiência
de responder a pesquisa do dossiê, quando eu e a Denise a gente lê aquilo, a gente fala, a gente não pode parar. Enquanto a gente tiver fôlego financeiro e fôlego de saúde para produzir esse estudo, porque, Rafa, a gente calcula o seguinte: entre a analisar as entrevistas, que é um questionário de mais ou menos 30 e poucas perguntas para 1.000 pessoas, que aí tudo bem, tudo no Excel, tudo automático, é só ler, fazer a análise dos números. Mas o que dá mais trabalho é a análise de dados secundários dos 17 ODS. A gente calcula que a gente tem, no mínimo, todo ano, 100 horas de análise. Por exemplo, a semana que vem, segunda-feira, o próximo dossiê a gente vai começar a soltar o PDF. O dossiê de 2026 começa agora, porque ele é orgânico. Então, eu já abro lá uma pastinha de temas, porque a gente entrega na segunda-feira, só que terça-feira começa a acontecer coisa. Em novembro tem a COP. Então, eu já abro uma pasta que eu já vou chamar de dossiê 2026. Abro uma outra pasta de imagens, que eu vou tirando foto, porque você tem que ter as fotos. Então, por exemplo, muita gente me cede foto, aí eu coloco lá o nominho, né? Mas eu mesmo tiro muita foto, meu marido tira foto, a Denise tira foto, fotógrafos mandam fotos, que tenham a ver com as coisas que a gente fala nos 17 ODS, né? Então, começo a colecionar foto, começo a colecionar matérias, artigos, os estudos que são compartilhados no nosso grupo ESG para já e no grupo da FIA, eu tenho uma pasta frequente, aberta, que são estudos de sustentabilidade, estudos de ESG, que eu vou colecionando tudo que é publicado depois que a gente publica o nosso, eu vou colocando naquela pasta. Né? Obviamente, vai surgindo, vai falar assim, esse daqui já tem estudo que superou esse. Aí a gente fica com os melhores, faz uma peneira e traz esses estudos para o nosso dossiê. E memes, né? Hoje, felizmente, tem um monte de meme, né? Sobre mudanças climáticas, sobre diversidade, sobre a mulher, sobre, É, enfim, é muito legal. E aí a gente já começa a produzir o de 2026 a semana 2026. que vem. Parabéns demais por tudo isso. Começando o histórico da carreira incrível, arte da marca, fora de série também, essa percepção detalhista, técnica que você dá também para construção de marca, não só baseado no Love Marks, mas também na sua experiência incrível, Sim, lá na pesquisa Quali, Quant, mas enfim, mais a Quali, imagino, na época de MTV, mais a Quant também, a Quali talvez mais agora, mas enfim, trajetória incrível, o dossiê fantástico, já li, mas eu quero ler os anteriores também, porque é, acho que vou aprender é. o Eu diria inteiro que de você pode ler 2020. do 3 para frente, E quero ver de porque 2026 também, não eu vejo. nem quero voltar no. Nem eu quero ler o dossiê número 1. Tá bom, eu vejo. Mas assim, do 3 para frente ele já vai ficando mais robusto, tem Legal, eu bastante vejo. conceito. Aí eu queria voltar naquela pergunta, como é que faz com as marcas? Como eu te falei, tem marca que a gente não vai conseguir fazer, porque se não vier da verdade da marca do negócio, a gente não vai conseguir transformar isso. Agora, tem marca que a gente vai conseguir transformar, que a gente vai poder fazer a transição, qualquer marca pode fazer a transição do seu modelo de negócio para um negócio mais sustentável, que foi aquilo que a gente viu no nosso grupo de estudos ESG para já, aplicando o Canvas que a gente desenvolveu, né, para mudar o modelo de negócio, ou se a gente não vai mudar o modelo de negócio inteiro, pelo menos algumas ações da marca que sejam feitas de forma correta, que sejam verdadeiras, que sejam. Porque para você ter uma campanha sobre sustentabilidade ESG, você tem que ter ela inserida no negócio, uma campanha que não só a gente vê a marca falando, mas sim engajando pessoas, gerando impacto e criando, né, conexões e parcerias. Isso é o
o ponto comum entre todas as campanhas. Sem dúvida. Bom demais te ouvir e aprender contigo, Ceci. Obrigado demais por Obrigada, participar Rafa. aqui. E Muito parabéns obrigada. pela carreira, pela arte da marca, especialmente, mas principalmente pelo dossiê que vocês fazem. Muito obrigada e beijo. Beijo grande. Tchau.